Por que o pessoal odeia tanto Paulo Freire? Vamos lá. Primeiro, eu não odeio Paulo Freire, né? Eu, desde menino, comecei a estudar história do Brasil. Realmente desde menino. Antes de me imaginar, sei lá, jogador de futebol, eu me imaginava historiador de Brasil. Não, E eu falo jogador de futebol porque quando eu era menino, 12, 13, 14 anos, eu pensei, quero jogar bola. chegou E a... aí, sem talento nenhum. Não deu certo. Sem talento. Aí, o que vai acontecer? Com 10, 11 anos, eu já desejava ser historiador de Brasil. Comecei a estudar, fiquei muito impactado com as narrativas sobre colonização brasileira, Império Marítimo Português, enfim, fiquei encantado. E aí, o que vai acontecer, então? Eu entrei na faculdade, anos depois, mais de uma década depois. Na faculdade, em algum momento, nas cadeiras de pedagogia, eu fui apresentado aos textos de Paulo Freire. Em 2012, ele foi alçado ao título de patrono da educação brasileira. Que é um título enorme. Pô, assim, enorme. O maior o título patrono, no Entendi. artigo definido. Não é um patrono, é o patrono. Entendi. O cara. Aí o que vai acontecer? Eu quis estudar. Não, se eu estou lendo os textos de Paulo Freire, fracionados, aqui na faculdade, e ele ganhou este posto, a minha obrigação, enquanto pessoa que desde menino deseja ser historiador de Brasil, etc., é estudá-lo. Então eu fui aos seus textos. O próprio Brasil disse que ele é o cara mais pica do mundo, né? É um cara pra saber, claro, né? eu fui aos seus textos, a minha obrigação era essa. Pode crer. Então eu não comecei a estudar Paulo Freire, sei lá, desejando assim, fazer parte da assembleia que o odeia, da assembleia que o rejeita, etc. Não. Na minha vida foi um caminho natural. O que vai acontecer? Eu li, sei lá, Pedagogia do Oprimido, vou pegar um exemplo, tá? Na Pedagogia do Oprimido, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: a educação, ela é biófila. Ela é o quê? Biófila. Ela é criadora de vida. Ainda que para criá-la, tenha liberdade de tirar as vidas que proíbem a vida. O que ele está defendendo aqui? O genocídio? Ele chamou Che Guevara de sinônimo de amor. Defendeu a Revolução Cultural Chinesa. Defendeu, por exemplo, o modelo cubano de execução política. Entendi. Ou seja, na minha compreensão, ser, digamos assim, oposição à sua pedagogia é algo razoável. Razoável. Mas se, tipo, ok, essas posições dele é bem absurda mesmo, mas ele poderia ter criado uma lógica pedagógica que não tem nada a ver com essas posições e ser acertada, né? Aí a não, gente não vai... que seja, não sei. Não, sim. Aí a gente vai, por exemplo, a pedagogia da autonomia. O que a gente encontra? Instrumentalização da pobreza, um conceito como, por exemplo, o de alienação. O que acontece é o seguinte, assim, ó, Karl Marx tem uma certa separação, que é bem discutível, do chamado jovem Marx e o Marx de uma teoria mais elaborada, digamos assim, o Marx de O Capital, certo? Esse jovem Marx trabalhou com um conceito que era o conceito de alienação. Paulo Freire pega esse conceito de alienação marxista e o aplica dentro de sala de aula. Ou seja, o aluno pode portar um tipo de hospedeiro burguês. E ele chega a utilizar nominalmente o exemplo de Beethoven. Então, digamos assim, eu moro numa favela e quando eu escuto Beethoven, gosto de Beethoven, por exemplo, isto representa que eu tenho, e ele cita Beethoven nominalmente, que eu tenho um hospedeiro burguês. Porque, no fundo, a partir do fato que eu moro numa região de extrema pobreza, gostar de Beethoven é algo que mostra que eu estou alienado do meu meio. Ou seja, se você não é um pobre burro, você não está sendo pobre Você não é direito. pobre, você não é pobre praticante. Entendi. Entendeu? Caralho, que passa ideia. fome, mas gosta de Beethoven, não é pobre praticante. E aí ele deveria ser convencido a não gostar mais de Aí Beethoven? ele Argumenta isso? ele precisa ter a compreensão de classe e uma leitura social. Então, por exemplo, na visão pedagógica de Paulo Freire, o aluno precisa, em sala de aula, compreender o seu meio. E compreender também, ele cita isso nominalmente, eu apresento isso nos meus livros, a relação onde o pai e a mãe representam também hospedeiros de uma cultura burguesa. Ou seja, o aluno aprende em sala de aula a chegar em casa e a, digamos, reposicionar a educação doméstica. Então, aí a gente começa a listar problemas de ordem pedagógica e de ordem, digamos, de leitura social, de leitura moral. Eu, por exemplo, não defendo o genocídio. Paulo Freire defendeu. Paulo Freire teve a oportunidade, ele morreu em 97, ele teve a oportunidade de fazer um exame de consciência. Exemplo, aquilo que eu endossei na década de 60,
Pô, 20, 30 anos se passaram. Não endosso mais. Sim. Exemplo, se a gente for pensar naqueles discursos do Fernando Gabeira, quando ele apresenta o seguinte, não, olha só, aquilo ali que eu defendi, eu já não defendo mais. Aquilo ali, peraí, eu pego o Gabeira porque é da mesma geração do Paulo Freire. Uhum. Paulo Freire não seguiu esse caminho, muito pelo contrário. Então a gente tem, por exemplo, defesa do genocídio. 2, esse entendimento de que o pobre, a depender do que gosta e do que faz, é um alienado. É uma engenharia social, né, que o cara Engenharia quer fazer. social. Tipo, ou você tem esse tipo de pensamento, ou você está sendo alienado. Ou seja, todo pensamento, o único pensamento correto de você ter é o que eu atribuí que seria. Então, qualquer outro fora desse, você está errado. Então, E a liberdade para ele é a consciência de classe. é acima você de se qualquer outra colocar numa coisa. caixa. Eu sou essa pessoa para sempre, eu me identifico como assim e acabou. Então, eu dou aula, por exemplo, para, pensando no caso da pedagogia de Freire, Paulo Freire, tá? Para um pescador. O pescador é analfabeto. Aí, então, eu quero alfabetizá-lo. Aí, eu começo com as chamadas palavras geradoras. Aí, eu utilizo, por exemplo, a rede. Escrevo no quadro, começo o processo de assimilação a partir dos códigos, das sílabas, etc. Tá bom. Aí, o aluno aprendeu a identificar ali rede no quadro. Tá certo. Aí, Paulo Freire vem com extra, que é o seguinte, olha só, o que se faz com essa rede? Alguém paga você, você trabalha, aí você pescou, você vendeu esse peixe que você vendeu por 12 reais, alguém no mercado está vendendo por 36, você está sendo explorado. Ou seja, existe uma forma de instrumentalizar o entendimento de pobreza e o entendimento de pedagogia. Então, por exemplo, aquela beleza da literatura. Você pode estar, por exemplo, num trem, no metrô, num ônibus, você pode estar sentado ali conversando com Shakespeare. Você não precisa necessariamente estar imerso no meio da bagunça, da balbúrdia. Não, você está naquele momento acompanhado de Shakespeare, independentemente do lugar que você está. Uhum. Esta sutileza, Paulo Freire não trabalha. Entendi. Ele não tenta ensinar, ele não vê o processo de leitura como uma ferramenta de engrandecimento humano, e sim uma de condicionamento ideológico. Exatamente. Pode crer. Então, então ele era um cara muito militante. Muito, ele é um dos fundadores do PT. Se o Lula tivesse vencido o Collor, isso aí é segundo o próprio Lula, tá? Ele teria sido ministro da Educação. Entendi. Então, assim, imagine o seguinte, o tipo de organização política que nós temos. No governo Dilma, então, ele foi alçado a patrono da educação brasileira. Ele é um dos fundadores do PT. Então, é um tipo de organismo que nós temos, portanto, o Estado e a pedagogia petista sendo legitimada nesse tipo de posto. Entendi. Por isso que ele ganhou esse cargo aí. Ele era um militante tão eficiente que os caras reconheceram. Aí vem aquelas justificativas, exemplo, né? Ah, mas Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado no mundo. Ah, é? Aí eu sempre uso esse tipo de argumento, né? Então, bom, ele foi citado, você sabe de que forma? Dependendo do caso, é um monoglota dizendo isso. Então, peraí, você leu Paulo Freire em alguma outra língua? Você viu de fato como ele foi traduzido, como ele foi de fato apresentado nesse meio? Essa é a primeira questão. Segunda, bom, ser citado ou não, então automaticamente, se ele é o mais citado na história do Brasil, então Paulo Freire é maior, sei lá, que Platão, que Aristóteles. Já que ele é o segundo, terceiro autor, dependendo do tipo de lista, mais citado no mundo. Entendi. Atrás ali de Foucault, de Marx e tal. Então, eu nunca vi um gringo falar sobre esse cara, pra ser sincero. Aí o que acontece? Exemplo, ele, no tempo do exílio, ele foi alçado a intelectual público de grandes instituições, como o Conselho Mundial de Igrejas. Paulo Freire não foi aquele cara que, por exemplo, escreveu uma obra, alguém, sei lá, nos Estados Unidos, viu aquela obra, que sabia ler português, viu, não, esse cara é bom, vamos aqui apresentá-lo aqui para o nosso meio acadêmico. Uhum. Não foi o caso. Paulo Freire foi o seguinte, ele estava exilado. O Conselho Mundial de Igrejas, uma grande corporação, pega suas obras, traduz essas obras e distribui. Então, Paulo Freire ser reconhecido internacionalmente, sei lá, de uma maneira mais incisiva do que o Joaquim Nabuco, um exemplo, é algo natural, justamente porque o Joaquim Nabuco não teve uma grande corporação, e eu usei alguém que fez parte de um meio, alguém conhecido, alguém que foi embaixador, não peguei sequer assim alguém que foi um qualquer, que é o caso do Joaquim Nabuco. Mas, no caso de Paulo Freire, não, ele teve um meio. Entendi, então
Teve um... Mas achei interessante essa história aí. Por que que a igreja tem a ver com o Paulo Freire ao ponto de fazer esse trabalho de disseminação das ideias deles, né? Ainda mais uma organização mundial, né? O Conselho Mundial de Igrejas não é apenas católico, né? Tem lideranças de diferentes denominações cristãs. E no caso, Paulo Freire ele foi um intelectual orgânico, de atuação pública, muito vinculado à teologia da libertação. E quando a gente pensa em teologia da libertação, a gente pensa em Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, grandes nomes dentro dessa, botar assim, dentro desse segmento de interpretação católica. Pode crer, pode crer. Que é uma leitura marxista, né, dos evangelhos e da vida de Cristo, né? Entendi. E essa ideologia do Paulo Freire, ela ainda é usada no Brasil? Tipo, ela condiciona a forma com que faculdades funcionam ou não? Ou é algo que as pessoas sabem que existem, estudam, mas o método proposto por ele não é aplicado nas faculdades ou escolas? Eu trabalho com a ideia que o método dele é inaplicável. Então, por exemplo, o comunismo foi tentado no mundo? Foi tentado. Aquele objetivo utópico foi atingido? Não, porque é inaplicável. Então, a pedagogia de Paulo Freire ela tem uma linha utópica, que é inaplicável. Então, muitos o defendem dizendo o seguinte, não, mas no Brasil não se aplica o método de Paulo Freire. O que essas pessoas nem sempre entendem é que é inaplicável por si só. As tentativas, elas acontecem. Paulo Freire está presente nas bibliografias das principais universidades do Brasil, além de patrono da educação brasileira. Além de que é reconhecido simbolicamente dentro dessas instituições brasileiras que lidam com a educação. Um exemplo no MEC, na frente do MEC tem uma escultura ali em homenagem a Paulo Freire. Então, assim, Paulo Freire, ele, de fato, ele é lido, discutido, a depender do caso por frações. O que eu quero dizer com frações? A pessoa pega a pedagogia do oprimido e não coloca, exemplo, essa parte que eu fiz referência, a educação biófila e tal. Entendi. Pega uma outra parte. Quando ele diz, sei lá, que ama os animais, etc. Então, assim, é uma fração. Escolhem as melhores partes para poder discutir, não ficar feio. Paulo Freire escrevia muito mal, eu coloco tudo isso no meu livro, né? Escrevia muito mal, tem processos, assim, de redundância, textos muito mal acabados, sem sentido. E não falo isso repetindo um lugar comum, porque eu apresentei isso em 2 livros, né? E aí, para concluir esse comentário que tu tinha colocado antes ali, eu cheguei a escrever o livro como uma relação de efeito. Ou seja, eu comecei a ler, aí eu percebi de fato, olha, se discute muito mal Paulo Freire, olhando pelo seguinte ângulo. Muitos que o criticam não sabem, de fato, quem ele foi e o que ele defendeu. Então, uma série de pessoas que dizem o seguinte, mas Paulo Freire, ele representa o mal da pedagogia brasileira, etc. Mas Paulo Freire também ele se situa dentro de uma conjuntura histórica, ou seja, antes de Paulo Freire existiu, exemplo, um Ministério da Educação, que lá no tempo do Capanema, o ministro mais longevo da história brasileira, o segundo ministro, então assim, o MEC nasceu na era Vargas, primeiro-ministro Francisco Campos, depois Capanema, e Capanema até hoje é o homem que ficou mais tempo na frente do MEC. Entendi. Então o MEC nasceu doutrinário. Então é natural, dentro de um aparelho de Estado que já existe, que um homem como Paulo Freire não seja necessariamente o problema da nossa educação, mas tem um aparelho que o antecede e que ele acaba, direto ou indiretamente, se beneficiando. Talvez ele se encaixou com uma figura proeminente justamente pela motivação do sistema em si. Ele queria alguém como Paulo Freire para conduzir a dominância da mente das pessoas, algo assim, né? O MEC é totalitário desde o princípio. Continuou sendo totalitário durante o período da ditadura militar. Paulo Freire é um teórico totalitário. Então, né, está em casa, né? Pode crer. Você acha que a porcentagem de estudantes hoje nas faculdades que admiram Paulo Freire é grande? Você acha que está funcionando essa propaganda política envolvida esse cara aí? É que, assim, né, primeiro a gente precisa avaliar um macro, né? As nossas médias de leitura, assim como as médias universitárias no sentido de qualidade. Exemplo, o Brasil não tem uma universidade entre as 200 melhores do mundo. Isso é um exemplo, né? Média de leitura, pelo menos assim, segundo os últimos dados que vi, é 4 livros por brasileiro. Isso é média, né? Pode crer. Então, pego o que eu leio e distribuo, né? Eu me sinto um pouco culpado, porque eu acho que eu estou baixando essa média. Então,
o que acontece? Nessa situação, dentro da universidade, quem já viveu o espaço universitário sabe de fato que estudo efetivo, pelo menos assim, na minha realidade, na realidade dos meus alunos que apresentam aquilo que enxergam, etc. e tal, estudo efetivo é sempre protagonizado por uma minoria. Estudo efetivo. Maior parte do tempo os caras ficam fazendo festa lá. Assim. Fazendo masturbação ideológica. Quando eu digo estudo efetivo, é até a superação do quadro, digamos, do conteúdo programático. Então, exemplo, olha, eu quero ser historiador, eu quero trabalhar com o Brasil. Bom, a faculdade vai me apresentar a antiguidade, vai me apresentar uma série de outras matérias, disciplinas, conteúdos. Só que o meu foco é estudar com a história brasileira. Então, eu não preciso me ater ao conteúdo programático. Se esse é o meu foco, o meu direcionamento, eu posso estudar mais do que o conteúdo apresenta. É esperado, né? Que vá além, né? E o que acontece é que eu acho que esse ir além é uma minoria. Pode crer. Então, a gente poderia discutir essa questão do estudar. Tanto essa minoria que, de fato, vai cumprir, digamos assim, esse chamado vocacional. Uhum. Ou a questão, por exemplo, de quem só está lá fazendo festa. De quem está lá só, sei lá, fumando maconha, quem está lá alienado. Bastante. Porra, eu estudei história, né? Então, assim,